Olá, amigos cafeicultores! A gente sabe que o mês de agosto não é o mês de preferência de nós cafeicultores. A gente sabe que é um mês onde venta muito, muito seco, ora muito quente, ora muito frio, que as lavouras a cada semana que passa nesse mês, elas sentem muito, vão ficando mais feias e nós vamos perdendo aquele enfolhamento tão necessário que nós precisamos. Sabemos o tanto que é difícil manejar uma lavoura nesse mês. E esse mês, especificamente, esse agosto, estamos tendo vários problemas do que é o habitual. Está sendo um agosto mais difícil e ainda para a próxima quinzena será ainda mais complicado. E é sobre essa situação que é o tema do nosso Gustavo Ranó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agro Soluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Vamos entender como é que a gente chegou agora nesse mês de agosto. Tivemos um outono extremamente quente do que os outros outonos. Tivemos um inverno que achávamos que nem frio iria fazer, de tão quente. Chegamos nesse momento onde que a planta teve muita pouca chuva e muito seco, perdeu muita água. E com isso, estressou demais a planta. Além do mais, mês de agosto, de repente, apareceu um frio inusitado com geada. Sim, 2024 tivemos geada na região da Mogiana, no Cerrado Mineiro. E agora, para essa segunda quinzena de agosto, temos um outro problema. Está previsto temperaturas muito altas e noites frias. Com isso, a lavoura de café ela vai ter uma série de problemas que precisamos falar sobre isso para que nós possamos ter alguma ação e, com isso, amenizar o problema. E antes da gente falar sobre esses problemas, eu vou pedir para você dar aquela paradinha básica e sentar o dedo no like e deixa algum comentário aqui para mim, que é importante saber como está a situação aí na sua região. Não esqueça de colocar a cidade que você está, isso ajuda muito a gente a entender como está a cafeicultura como um todo. Participe do nosso canal e vamos falar dos problemas que nós vamos enfrentar para os próximos 15 dias. Vamos começar falando de um problema atual, a ferrugem. Pois é, meus amigos, falar de ferrugem em agosto, olha como é que esse clima anda louco. Muitas lavouras têm desenvolvido essa doença que vem desde lá de abril, maio e, por incrível que pareça, alongou para junho, julho e agora agosto. Tem muitas lavouras que nesse momento está esporulando a ferrugem. E o que pode ser feito? Às vezes entrar com foliar agora talvez seja a única solução, mas eu garanto, a eficiência vai ser muito baixa. Se as áreas com ferrugem já vinham com aquela ferrugem desenvolvendo desde lá do outono, pode ter certeza que não adianta fazer a pulverização, que essa ferrugem já pode calcular como prejuízo. Mas se a tua lavoura até o mês passado estava limpinha e começou a aparecer algum ponto ou outro de ferrugem, vale a pena entrar com controle, mesmo com essa condição seca, porque a eficiência vai ser mais baixa, mas vai ter eficiência. Principalmente do lado da planta que não bate o sol da manhã, que tem um certo orvalho, que tem uma certa umidade e ela pode desenvolver. Então não é o habitual, mas estamos tendo ferrugem em agosto. Sabemos que o mês de agosto é um mês muito seco, que venta muito, e com isso potencializa duas pragas complicadas, o bicho mineiro e o ácaro. Essas duas pragas, com a temperatura mais alta que está prevista para essa próxima quinzena do mês, vai fazer com que o ciclo acelere muito. Só para você ter uma ideia, o bicho mineiro ele tem um ciclo do casulo até a mariposa em torno de 14 a 90 dias. Quando o clima está muito favorável, esse ciclo inteiro faz em 14 dias. Quando o clima não está favorável para a praga, ela pode chegar até 90 dias. O grande detalhe nesse caso é que com um clima muito favorável e esse ciclo encurtar para próximo de 14 dias, aquele período em que a lagarta vai fazer a mina na folha e vai causar todo aquele estrago, pode ser em torno de uma semana. Por exemplo, hoje é sexta-feira, estou lá na lavoura e não vi dano nenhum. Clima muito favorável. Pode ser que daqui uma semana, sexta-feira que vem, o estrago já tenha acontecido, porque o clima está muito favorável.
Por isso que é tão importante ir monitorando a lavoura, áreas que já tem problema de bicho mineiro, talvez entrar com controle já antecipado para poder abaixar a pressão da praga, das mariposas e assim a não evoluir. Fique bem atento para esses próximos 15 dias que eles podem ser cruciais. Em contrapartida, tivemos algumas áreas que teve chuva de forma considerável e assim esfriou, aumentou a umidade e, consequentemente, favoreceu muito para uma doença específica que é a foma. Nessa época, onde as lavouras estão abrindo flor, essa chuva com essa umidade favorece muito a doença. Nessa hora é muito importante o quê? Trabalhar com as pulverizações pré-florada com fungicida para controle da foma. Nesse momento é muito interessante que você trabalhe com cobre para poder dar uma proteção maior para a lavoura, mas desde que a área não tenha problema de bicho mineiro e ácaro. Nesse momento é importante você associar o controle da foma junto com o controle do bicho mineiro. Mas Gustavo, está meio seco, está ruim de fazer a foliar. Também concordo, não é o ideal. Se você for fazer uma pulverização agora, por causa desse ambiente seco, cheio de poeira, você vai perder eficiência sim, não vai ter aquela eficiência 100%. Mas é preferível você perder eficiência do que não ter eficiência nenhuma. Então, para quem pode esperar, melhor. Mas para quem não pode, para quem já está com problema de bicho mineiro, vai ter que fazer o controle e às vezes tem que associar com o problema da foma, tem que fazer tudo agora. Faz uma pré-florada e depois, numa pós-florada, e assim você vai proteger mais as tuas folhas e a sua florada. Sem querer ser terrorista, mas infelizmente já sendo, nós precisamos falar de alguns problemas. Com essa previsão de clima quente durante o dia e frio durante a noite, faz o que a gente chama de amplitude térmica muito grande, ou seja, muito quente e muito frio no mesmo dia. Isso faz com que a planta diminua a sua imunidade. É igual a gente, se a gente sair com o corpo quente num ambiente frio, vai ficar resfriado, porque a imunidade é baixa. E a planta é igualzinho, ela vai estar susceptível a essa baixa imunidade e tem um problema que acontece exatamente nessa condição. A bactéria, a Pseudomonas, uma doença que aproveita exatamente esse momento para poder incidir na lavoura e causar problemas. Quando você tem esse problema, normalmente você costuma tratar com pulverizações à base de cobre. Se você tiver problema de bicho mineiro e ácaro, talvez não seria interessante trabalhar com esse cobre. Mas é difícil você ter uma área que tenha problema de bicho mineiro e tenha problema de bactéria na mesma lavoura. Mas se você for um daqueles azarados que tem, você vai ter que entrar com cobre, entrar com fungicida para foma e entrar com controle de bicho mineiro tudo junto e rezar para que tudo dê certo. Mas vamos rezar a Deus para que não seja preciso. Mas você, cafeicultor, tem que ficar atento. Uma das grandes preocupações do cafeicultor nessa época é em relação à qualidade da pulverização. Como fazer uma pulverização com um clima tão ruim? Normalmente a gente tenta diminuir esse problema com as horas mais frescas do dia. Pega ali o orvalho da manhãzinha, pega o frescor da manhã, leva a pulverização até 9, 10 horas da manhã e ali para e recomeça no dia seguinte. Mas tem fazenda que pode dar o luxo de fazer isso. Tem fazenda que é muito grande. Quanto maior a fazenda e mais demorado é para poder fazer essas pulverizações, maior o problema. Nós podemos esperar, por exemplo, uma fazenda que consegue fazer a pulverização no dia seguinte da chuva. Fazendas que teve chuva recentemente, que tem uma certa umidade, estão mais favoráveis para poder fazer a pulverização. E você espera a chuva, em seguida você faz a pulverização. Maravilha, você vai dar conta. Agora, se você tem uma lavoura, uma fazenda, que você demora 1, 2, 3 semanas para poder fazer a pulverização, sinto muito, você vai ter que começar a fazer a pulverização por agora, vai perder eficiência, você vai fazer o pré-florada, daqui a um tempo tem que fazer novamente o pré-florada se a florada não vier, depois de um intervalo de 45 dias, para depois fazer o pós-florada. Mas isso é raro. Esperamos que até setembro essa chuva chegue e que a gente tenha uma florada ainda no meio de setembro. Vai depender da chuva, vai depender do clima, mas o importante é o quê? Você está preparado para poder enfrentar esses problemas. Pode acontecer também, infelizmente, daquela lavoura que você projetava uma safra muito boa para ela o ano que vem. Só que você está percebendo que até agora não teve chuva, até agora a lavoura, a cada semana, ela está piorando e aquela lavoura que poderia produzir muito café está cada vez mais prometendo menos café. 10, 15, 20 sacas de café por hectare
devido ao péssimo clima que estamos passando. E muitas das vezes que você tinha esperança, às vezes tem que tomar a decisão de que tem que podar essa lavoura lá em setembro. Por isso, você deve aguardar para poder fazer a pulverização. Lavouras que já projetam boa carga são urgentes na pulverização, você tem que preservá-la ao máximo possível. Lavouras que não estão respondendo e esperando até para você tomar a decisão se compensa ou não compensa. Nessa hora, você deixaria o foliar para pós-florado, lá na frente, para tomar a decisão se compensa ou não compensa conduzir. E se tiver problema de bicho mineiro, aí sim você tem que fazer o controle agora para poder tomar a decisão se continua ou não continua com a lavoura lá na frente. Se você não controlar, já pode ter certeza que ela pode fazer um dano muito grande e você ser obrigado a podar a lavoura por causa do bicho mineiro. Peço perdão por trazer tanta notícia ruim no momento que a gente precisa de notícias boas, mas eu preciso alertá-los para a gente poder ficar atento, não ser pego de surpresa e assim evitar danos maiores. Pode ter certeza que o momento agora é do que você visitar a sua lavoura constantemente, ficar atento, percebendo que há necessidade de aplicar alguma coisa que nós falamos no programa de hoje, pode ter certeza que você vai ser um produtor atento, eficiente e evitar danos maiores. Se você ainda não deixou o seu like, ainda dá tempo. Deixe nos comentários como está a região sua, se secou muito, se não secou, se teve chuva, se teve geada, é importante para a gente saber e não esqueça de colocar a cidade da onde está falando. E lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos o Café Completo, aqui no canal, um programa totalmente dedicado ao café. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Ranó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA AgroSoluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.